Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao curso básico de Espiritismo do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. E a nossa aula de hoje é sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Nosso querido codificador Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459, questiona aos espíritos superiores. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, olha só a importância dessa revelação dos espíritos para nós. Não só para nós espíritas, mas para a humanidade. Algumas pessoas podem até achar que uma revelação dessa é impressionante, é temerosa, mas quando analisamos de uma forma racional essa resposta, vemos que ela é libertadora, nos auxiliando a ficarmos mais atentos e vigilantes em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações. E quando nós pensamos que Deus, nosso Pai misericordioso, permite essa influência, é porque ela está de acordo com as leis divinas e tem utilidades. Senão, Deus não permitiria. E Allan Kardec continua perguntando. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec reserva várias perguntas sobre esse tema tão importante. Então, na questão 460, Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Assim, há sempre os vossos e os nossos, e isso vos deixa na incerteza. São duas ideias que se combatem. Então, os espíritos superiores aqui respondem a Kardec que nós somos seres pensantes, então muitos pensamentos originam da nossa própria mente. Muitos pensamentos são nossos mesmo, né? E ainda mais no momento atual, que nós temos excesso de informação, mas que há sempre a soma dos nossos pensamentos e os pensamentos dos desencarnados. Agora que sabemos dessa influência, podemos compreender quando estranhamos, alguns pensamentos e algumas ações que nós temos, que podem ser nossas mesmas ou pode ser influência dos desencarnados. O codificador também pergunta na questão 461, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Essa pergunta é muito interessante e muito importante para nós, né? Já que nós já sabemos dessa influência dos espíritos. Os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Então, os nossos pensamentos, geralmente, são os que vêm primeiro em nossa mente. Isso aí são nossos mesmo, né? E quando um pensamento é influenciado, é como uma voz que nos fala. É claro que, com o tempo, nós vamos nos observando e vai ficando mais fácil da gente analisar, né? Fala, nossa, esse pensamento é meu. Nossa, mas esse pensamento parece que não é meu, né? Com o tempo, a gente vai sabendo analisar sobre o tipo de pensamento que nós estamos tendo, né? Tem pessoas que até ouvem, chegam a ouvir mesmo os espíritos, mas isso é uma faculdade rara, né? Só para alguns médiums.
né? Então, esta utilidade da revelação que os espíritos nos falam sobre a influência dos nossos pensamentos é para isso mesmo, para a gente se vigiar, se analisar, que tipo de pensamentos que nós estamos tendo. Isto, não esquecendo da orientação de Jesus, orai e vigiai, né? Então, a gente vai com o tempo analisando se os pensamentos são nossos ou não. Kardec continua aqui na questão 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Os espíritos respondem: algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de a transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É a evocação que fazem sem o suspeitar. Então, as grandes descobertas, as grandes ideias, as grandes criações, as grandes invenções, pode ser do próprio encarnado, né, da própria inteligência dele, e às vezes até experiências, né, que ele teve em outras vidas, mas que frequentemente, né, essas ideias sejam sugeridas por espíritos que têm afinidade com o encarnado, né? Tem afinidade ali com aquela ideia, com aquela invenção. E o encarnado, ele tem que estar receptivo, né? Para aceitar a ideia, né? E muitas vezes o encarnado, ele faz evocação, né? Para receber essas sugestões, faz essa evocação sem saber. Né? Então, vamos dar exemplo aqui, um exemplo atual. Né? Então, vamos pensar em um grupo de cientistas que estão desenvolvendo uma vacina. Né? Quando esses cientistas ficam ali pensando, né, como que nós vamos fazer para que essa vacina tenha menos efeito colateral? Como nós vamos fazer para que essa vacina seja mais eficiente? É um tipo de evocação, né? Sem saber, mas é um tipo de pedido de ajuda à espiritualidade, né? E espíritos que têm afinidade ali com aquela situação vai inspirar aqueles cientistas, né? E principalmente se for ideias boas que vão beneficiar muitas pessoas, né? Então os espíritos vêm e atendem a essa evocação. E outra pergunta, 464. Kardec questiona: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Os espíritos respondem: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, como que nós vamos distinguir, né? Então, se o pensamento for negativo, pensamento de vingança, pensamentos derrotistas, pensamentos de desespero, pensamentos assim só podem vir de espíritos de baixa vibração. Podem ser espíritos que estão brincando, podem ser espíritos se divertindo, mas podem ser espíritos que nos queiram realmente mal. E se nós temos pensamentos positivos, esses pensamentos que são sugeridos são pensamentos de saúde, de esperança, de fé, pensamentos de perdão, então são pensamentos que vêm de espíritos que já têm uma certa evolução, né? São espíritos aqui que querem nos auxiliar aí em nossa caminhada evolutiva, né? Então, é assim que nós vamos distinguir se um pensamento, um pensamento sugerido, se vem de um bom ou de um mau espírito. E sobre essa influência dos espíritos em nossa vida, nós temos uma ferramenta poderosíssima
para saber lidar sobre esse fenômeno. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o último capítulo do livro, nós temos coletânea de preces espíritas. Então, nós temos sugestões de preces para várias situações da vida. E dessas preces, nós temos preces que vão nos auxiliar muito a estarmos vigilantes perante os nossos pensamentos e sentimentos. São preces que nós podemos fazer para nós mesmos, para nos fortalecermos, para que cada vez a gente esteja mais vigilante. Preces que nós podemos fazer quando a gente vê que esses pensamentos estão sendo uma insistência, né, de um mau espírito. Essas preces nós vamos fazer tanto para nos proteger, como para auxiliar esse espírito, né, para esse espírito se conscientizar do que ele está fazendo, né, e para que ele também peça ajuda aos espíritos superiores, né. Nós temos também sugestões de preces para agradecer, né? Se essas influências que nós estamos tendo, se elas são positivas, se elas são boas, né? Então nós podemos sim, com a prece, agradecer os nossos anjos guardiões, nossos espíritos familiares, podemos agradecer, né, os espíritos amigos que estão aí nos auxiliando na nossa caminhada terrena. E aqui nós temos referência, né, do que foi falado aqui, que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro dos Espíritos. Muito obrigada, que a paz de Cristo continue no meio de nós.